Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Vocação Jurídica. Hoje vamos falar sobre o Tribunal do Júri. O que vocês acham? Bom, mas antes de mais nada, é a sua primeira vez por aqui. Se for, sinta-se muito acolhido. Meu nome é Roberta Renault. Eu sou advogada criminalista, atuo no estado do Rio de Janeiro e outros estados também há mais de 25 anos. E também sou professora de prática penal. Se você não sabe, eu sempre disponibilizo para todos os seguidores o número do meu WhatsApp. Ele fica sempre registrado nos comentários dos vídeos. Assim, se você precisar tirar dúvidas comigo, precisar de consultoria, precisar também saber sobre os meus cursos de prática penal, fica muito à vontade para entrar em contato e eu vou ter um enorme prazer em te atender, tá bom? Bom, qual é o objetivo desse canal? Eu sempre abro os vídeos informando isso porque é importante. O objetivo é prestar informações sobre como funciona um processo criminal na prática, para que você, advogado, estudante de direito, ou talvez uma pessoa que nunca ingressou numa faculdade de direito, mas que tenha interesse no assunto, seja porque você tem um parente que está preso, alguém que está sendo processado criminalmente, enfim, seja lá qual for o seu interesse, se quer saber sobre direito penal, direito processual penal, esse é o local, tá bom? Bom, o tema hoje, a pergunta que eu fiz no vídeo era como defender alguém que acaba de ser acusado de homicídio, né? Então eu resolvi dividir esse vídeo em 3 partes, para ficar bem simples. A primeira parte é para, de uma vez por todas, responder aquela pergunta: doutora, como que a senhora consegue defender bandido? Não é assim que fala? A maioria diz isso, né? Ou, se não é a maioria, muitos perguntam isso. Como é que a senhora consegue defender alguém que cometeu um crime bárbaro? Então, a primeira parte do vídeo vai ser destinada a responder essa pergunta. A segunda parte, trazer aqui um pouquinho sobre o Tribunal do Júri e algumas teses defensivas, algumas teses que são sustentadas pelos advogados no Tribunal do Júri. E a terceira é inspirada numa consultoria que eu prestei para um colega, onde ele me trouxe um processo. Eu estudei profundamente esse processo e eu acho que ele pode servir aqui de exemplo para a gente. É claro que eu não vou entrar em detalhes, né, sobre as pessoas envolvidas, Estado, nada disso, mas vou trazer a história brevemente resumida e a gente vai aplicar qual estratégia, qual tese defensiva a adotar nesse caso, ok? Então vamos para a primeira parte, né? Como que vocês conseguem, advogados criminalistas, defenderem bandidos? Bom, eu acredito, primeiramente, que nós vivemos num Estado democrático de direito, um Estado que é regido por leis, onde toda e qualquer pessoa tem direito à defesa. Eu não acredito. É isso que a Constituição determina, né? E eu não sou juiz. Eu não analisei os fatos, eu não analisei as provas. As pessoas julgam sem saber o que de fato ocorreu. Às vezes elas julgam com base no que a mídia falou ou com o que ouviram falar, e existe um preconceito nesse sentido. E eu acredito que, em se tratando de homicídio, qualquer pessoa pode vir a cometê-lo. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Por quê? Nós somos seres humanos, vivemos traumas, vivemos situações que muitas vezes nos levam ao limite, situações que nos provocam muita dor, e não necessariamente eu preciso ser uma pessoa de conduta desonesta, uma pessoa má, uma pessoa cruel para vir a praticar um homicídio. Os homicídios, eles acontecem com pessoas que são primárias, pessoas que até então tinham a vida normal, regrada. Isso pode acontecer. Então, eu acredito sim que todos merecem uma defesa. E mais, a defesa, ao contrário do que muita gente pensa, muito leigo, né? Pensa, ela não se resume à absolvição. A defesa, ela pode envolver também a questão da pena. Então, muitas vezes você não tem como pedir absolvição de alguém, você pode pedir, orientar que o seu cliente confesse e que ele tenha uma pena reduzida, uma pena justa. A defesa, ela também, pleiteia que as regras
sejam seguidas, porque um juiz, para processar alguém e para que ele aplique a sentença, do momento em que a pessoa é acusada até o momento em que ela recebe a sentença, o juiz tem que seguir fielmente todas as regras que são trazidas pelo Código de Processo Penal. Essas regras, por trás delas, têm a proteção de direitos, né? E se uma regra é desrespeitada para o Alberto, amanhã ela pode vir a ser desrespeitada para você. Amanhã você pode vir a ser injustamente acusado por um crime e ter a regra desrespeitada. Então, o advogado ele também zela pelo esse respeito às regras processuais. Então, a defesa ela é ampla, ela é muito mais do que pedir a absolvição. Então, eu tenho muito orgulho, sim, de ser advogada criminalista, não defendo a impunidade, né? Mas acredito, sim, que a pessoa tem direito de uma defesa justa e digna, ok? Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte é sobre o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um órgão que julga, né, competente para julgar crimes dolosos contra a vida. E o homicídio é um desses crimes. O Tribunal do Júri ele é composto por um juiz togado, que geralmente é o intermediador, né? E temos o conselho de sentença. Esse conselho de sentença, que é composto de 7 jurados, que são pessoas do povo, são essas pessoas que vão julgar, que vão dizer se aquele acusado ele é culpado ou não, se ele praticou o homicídio ou não. Então, são pessoas do povo, não são pessoas, muitas, às vezes pode ter formação jurídica, às vezes um advogado pode ser chamado para ser jurado, mas geralmente não tem nenhuma formação jurídica, né? Isso que é o bonito do Tribunal do Júri, chamando a sociedade, bom, pelo menos eu penso assim, para julgar uma situação que é importante e é uma situação das mais graves possíveis, porque um dos maiores bens que o ser humano possui depois da saúde é a liberdade, né? Então o Tribunal do Júri ele serve para isso. E os advogados, eles utilizam muitas teses defensivas. Eu vou trazer algumas aqui para você que tem interesse no assunto, que está começando os seus estudos no direito, para você que está começando na advocacia criminal e talvez não tenha conversado com nenhum outro colega que tenha trazido à prática. Nem sempre esse compartilhamento de informações e de vivências ele é feito na prática, né? Infelizmente. Eu acho que tem espaço para todo mundo e é com muito carinho que eu venho aqui falar dessas teses. Bom, uma das teses é a negativa de autoria. É quando o advogado ele tem certeza que aquele cliente dele não praticou o delito. E ele não só tem certeza, como ele tem todas as provas para demonstrar isso. Eu sempre trago o exemplo do rapaz que é acusado de homicídio no estado da Bahia. E aí ele estava em Brasília fazendo sei lá, participando de uma convenção de trabalho, estava num hotel e no mesmo dia, no mesmo horário do homicídio. Então ele tem como comprovar que não foi ele que disparou lá, que usou a arma de fogo, que matou a vítima, porque no mesmo dia e horário ele estava em outro local. E ele tem como provar isso. Então, qual é a tese que o advogado usa nesse caso? É a tese da negativa de autoria. Essa é a primeira. Seria a ideal, né? Nem sempre é possível. Aliás, muitas vezes não é possível. Muitas vezes o advogado sabe que aquele seu cliente não praticou o homicídio, mas não tem como provar. Não tem a prova absoluta. Não tem sequer um álibi. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar a tese do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu. Então, como que ele vai trazer essa dúvida? Porque ele vai ter que implantar essa dúvida na mente dos jurados. Como é que ele vai fazer isso? Ele pode fazer de várias formas. Eu vou trazer uma só, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Uma dessas formas é, por exemplo, imagina que a vítima tem vários inimigos, várias pessoas com intenções de matá-la. Inclusive, essa vítima recebeu várias ameaças anteriores. Ele vai trazer isso tudo para o processo e mostrar que tem vários interessados e que não há uma prova cabal de que realmente foi o cliente dele que praticou aquele crime.
Então, essa é a tese do indúbio pro réu. Existe também uma outra tese que é muito utilizada, mas que é mais difícil, que é a tese da legítima defesa. Parte do pressuposto que é o autor, né, o acusado, ele sim confessa que matou aquela pessoa, mas para proteger a sua integridade física ou a integridade de terceiro. Só que o problema é que quando ele confessa que matou, a maioria da doutrina e da jurisprudência, os tribunais entendem que essa prova da legítima defesa, de que ele fez em defesa da sua integridade física, compete a ele provar isso. Isso nem sempre é fácil. É uma outra tese também utilizada bastante no tribunal do júri. E tem uma outra que é, olha, existem muitas, não tem como finalizar, esgotar aqui o assunto, porque cada tese depende de fatos. E o júri, o bonito do direito penal é que são vários fatos diferentes, né? Então eu não tenho como trazer, como esgotar o assunto. Mas eu vou trazer uma última tese que também é bem utilizada, que é a tese da desclassificação. O que é isso, Roberta? Alguns crimes, os crimes dolosos contra a vida, são aqueles que podem ser julgados no tribunal do júri. Os crimes que não são, que não se encaixam nessa definição, eles vão ser julgados em outro lugar. Que lugar? Não é no tribunal com esses jurados, nada disso. Vai ser numa vara criminal. Essa vara criminal é composta por um juiz. Esse juiz é o juiz togado. Esse juiz fez concurso, ele é formado em direito e é ele que vai julgar. Então, isso é muito importante. E às vezes o advogado ele diz que aquele crime que está sendo acusado o seu cliente não é da competência do tribunal do júri. Por quê? Porque não é um crime doloso contra a vida. No caso do homicídio, qual é a tese para desclassificar? É dizer que o cliente não tem a intenção de matar. Porque para ele responder por homicídio, tem que ficar provado o animus necandi, ou seja, o dolo, a intenção de retirar a vida daquela pessoa, né? Então, assim fica caracterizado o homicídio. E muitos colegas usam a tese da desclassificação. Eles dizem assim: olha, o meu cliente ele não tinha a intenção de retirar a vida da vítima. A intenção dele era apenas de machucar, de lesionar. E, sem querer, essa lesão acabou gerando a morte. Por ter agido com negligência, imprudência, imperícia, ele acabou vindo a matar. Mas a intenção dele nunca foi essa. Por que o advogado fala isso? Porque aí o crime que antes era chamado de homicídio, ele passa a ser chamado de lesão corporal, seguida de morte. E aí a pena ela fica menor, né? E se essa desclassificação ela ocorre dentro do tribunal do júri, no plenário, é o juiz que está intermediando, né, o julgamento, não os jurados, mas o juiz que está intermediando que vai aplicar a pena. Então, essas são algumas teses que são invocadas pelos advogados. E agora a gente vai para a terceira parte desse vídeo, que é trazer um caso e vamos ver qual tese ou mais de uma tese pode ser invocada nessa situação. Vamos lá? É uma moça que tinha um relacionamento com um rapaz e esse relacionamento era muito conturbado, eles já haviam terminado várias vezes, se reatavam, enfim. E numa determinada tarde, passaram a tarde juntos e o companheiro fez muito uso de bebida alcoólica, estava muito alcoolizado. E quando eles foram para a residência deles à noite, local onde eles estavam morando, o companheiro começa a ter um ataque lá de fúria, dizendo que sentia muitos ciúmes dessa moça e que ela foi paquerada demais durante a tarde e que ela teria reagido à paquera, à conquista de um outro homem na festa, enfim. E com esse ataque de fúria, esse rapaz ele começou a quebrar tudo dentro da casa, tinham garrafas dentro de casa, ele começou a quebrar essas garrafas também,
E além de quebrar, ele partiu, ele pegou uma faca e partiu na direção dessa companheira, claro, no intuito de agredi-la, no intuito de machucá-la. E o que aconteceu? Nesse momento em que ele parte na direção dela, ele se desequilibra. Por quê? Porque haviam muitos cacos de vidro. E com razão desses cacos de vidro, ele perde o equilíbrio, não consegue atingi-la e ela aproveita essa oportunidade, retira a faca dele e acaba atingindo no peito e ele vem a falecer em razão desse golpe de faca. Então, foi esse o caso que eu recebi de consultoria. E aí, a minha incumbência era de definir as teses e de preparar uma peça que a gente chama de alegações finais ou memoriais. Bom, enfim, o advogado me procurou para isso. E o que a gente faz? Antes de definir a tese, a gente vai entender, a gente vai investigar os fatos, a gente vai entender realmente o que aconteceu. Como é que eu faço, eu, advogada, para investigar os fatos? Eu fui chamada agora, né, para dar uma consultoria. Eu não estive no local do crime, eu não fiz investigação criminal, eu não fiz nada. Eu só estou investigando com base no que está no processo. Então, eu vou fazer uma leitura minuciosa de tudo que está ali. E a rainha, para mim, né, da verdade, é a perícia. A perícia bem feita, claro. Então, se você tem exames periciais, dá para você ter uma noção do cenário fático, da situação, de como aconteceu, né? E foi exatamente o que eu analisei. Primeiramente, a perícia do local do homicídio, onde aconteceram os fatos, a perícia que foi feita, o exame de corpo de delito que foi feito na acusada, na moça que está sendo acusada de homicídio, e foi encontrado várias lesões nela, e lesões compatíveis com a versão que ela deu. Foi feito também o exame, claro, né, a necrópsia no cadáver, na vítima, e foi constatada também apenas um golpe de faca, isso é importante falar. Enfim, fui analisar a versão dessa moça que é acusada e ela, desde o primeiro momento, ela não mentiu. Em momento nenhum, ela negou que ela foi a responsável pelo golpe de faca. Então, ela prestou depoimento várias vezes ao longo do processo e não tem uma contradição. Isso é algo importante. E o depoimento dela, ele bate, ele se encaixa perfeitamente com as provas testemunhais e com as provas periciais. Então, tudo leva a crer que o que ela falou é verdade. Sem contar que não tem álibi, não tem, aliás, álibi não. Testemunhas de viso. O que são testemunhas de viso? É um termo que a gente usa para as testemunhas oculares, testemunhas que presenciaram. Foi algo que aconteceu em quatro paredes e quem estava presente era apenas a vítima e essa senhora acusada. Então, tudo leva a crer, né, como ela falou, que ela golpeou realmente, ela deu o golpe de faca, um único, para proteger a integridade física. Ela aproveitou o desequilíbrio ali do companheiro, porque senão ele ia continuar atacando ela. E aí quem estaria morta talvez fosse ela, né? Então ela fez para isso. E uma coisa importante é que ela não continuou golpeando até a morte. Ela deu um único golpe. E quando ela viu que havia muito sangramento, ela tentou o quê? Estancar o sangue, ela prestou socorro. Então, todo esse comportamento não é compatível com o de alguém que queira realmente a morte de alguém. Se eu quero a morte, eu vou golpear várias vezes, eu vou deixar aquela pessoa no local sozinha, vou fugir, né? Enfim, não foi o que ela fez. Então, chegando à conclusão, qual foi a tese que eu utilizei como sugestão para o colega? Você acha que vocês já sabem, diante do que a gente falou na segunda parte do vídeo. A tese da legítima defesa. Ela empreendeu, deu um golpe de faca, sim, que era o meio que ela dispunha naquele momento, naquela confusão, aquele ataque de fúria do companheiro,
para proteger a própria integridade física. Atingiu o peito, mas não foi proposital, ela deu um golpe do jeito que dava, né? Ela não é nenhuma expert, é uma pessoa primária, tem filhos, tinha uma vida regrada, não tinha nenhuma passagem policial, nunca praticou nenhuma atividade ilícita, então era essa a pessoa, né, que estava envolvida. Então ela fez para proteger a integridade física. Então a tese principal a ser utilizada aqui é o quê? Legítima defesa. Mas no direito é admitido o princípio da eventualidade. É admitido que o advogado ele suscite várias teses. Então, além dessa tese, eu posso invocar outras. E como assim, Roberta? Isso não vai confundir? Não, eu posso dizer o seguinte: jurados, se Vossas Excelências entenderem que a minha cliente não agiu em legítima defesa, eu vou invocar aqui uma outra tese. Então, são teses subsidiárias. A melhor é a legítima defesa. Se os jurados não acreditarem na legítima defesa, qual é a outra tese que poderia ser suscitada? A da desclassificação. Tirar o tipo penal do homicídio e colocar para lesão corporal seguida de morte. Esse tipo, lesão corporal seguida de morte, é um crime que a gente chama de préter-doloso, onde a morte ela é culposa. A pessoa não teve intenção de matar, mas se ela teve a intenção de lesionar, acabou por imprudência, imperícia ou negligência causando a morte. Então seriam duas teses aí a serem reivindicadas no caso, e pelo menos eu vejo dessa forma, né? Claro, você pode ter uma opinião diferente. Aliás, você tem uma opinião diferente? Diante desse caso que eu acabei de contar, qual seria a tese que você sustentaria no tribunal do júri? E se ficou alguma dúvida com relação a esse vídeo, registra nos comentários. Não deixa de compartilhar e de curtir esse vídeo, porque ele é feito sempre com muito carinho e vocês não imaginam o trabalho que dá para fazer e para gravar. Mas eu faço sempre com muito prazer e muita satisfação, tá bom? Até a próxima oportunidade, fiquem com Deus e deixem sugestões também de novos temas de vídeo, tá bom? Olha, beijo grande. Tchau para vocês.